capítulo 1 aos Efésios. Vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 3. E o versículo... Vamos até o 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4, leiam. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos prosseguir. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Repetindo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Palavra de Deus. Senhor, seja conosco, todas as suas portas estejam abertas, suas portas maravilhosas, suas surpresas agradáveis, venham dos céus, e que Ele fale através de um fanico de barro, mas seja Ele, tão somente Ele que fale conosco, suas palavras escolhidas. E os que concordam, digam amém. Tome assento. Manhã de Santa Ceia. Manhã de festa. Manhã de alegria. Manhã de comunhão. Manhã de convicções renovadas. Esperanças renovadas. Confiança renovada. Manhã que a consciência deve estar limpa para tocar nos elementos que representam o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Sua carne, o seu sangue foi partido, foi vertido por nós, e hoje, com liberdade, libertados, remidos e redimidos, nos reunimos para a festa da igreja, a festa da Santa Ceia. Ao olhar para a Bíblia Sagrada, encontramos verdades maravilhosas, revelações tremendas, coisas que só o céu pode trazer para seres humanos como nós. E nós apreciamos a palavra, e olhando para a carta aos Efésios, esta carta, ela é conhecida pelos estudiosos como a carta das alturas, a doutrina dos Alpes, a carta que revela as riquezas de Deus para nós. E Paulo, inspirado por Deus e tomado por suas revelações, traz a nós, a partir do versículo 3, uma doxologia, um hino de adoração, versos de louvor. Nós vamos encontrar para a sua glória algumas vezes, porque tudo aqui é para a glória de Deus e na revelação de Deus. E ele começa o versículo 3 nos dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele glorifica o Pai, ele revela a Trindade nesses poucos versículos. Ele revela o Pai, ele revela o Filho e ele revela o Espírito Santo que nos selou. A Trindade está aqui nesses poucos versículos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
O Deus que é único, porque eles pensam, fazem, são a mesma pessoa como essência. E eles são tripartidos, como nós também somos, mas somos um. Eu sou o Lindomar tripartido. Eu sou corpo, alma e espírito. Aleluia. E o mistério da Trindade Santa é vasto, é grande, para a gente falar muita coisa aqui. Mas o Pai elaborou o plano da salvação. O Filho veio e executou o plano da salvação. O Espírito Santo vem e ele nos faz cientes, conhecedores, e assim nos convence do plano da salvação e nos tornamos salvos assim em Cristo Jesus. E quando ele diz assim, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós somos o povo mais rico da terra. Deus nos abençoou com todas as riquezas espirituais. Aí alguém poderia inadvertidamente dizer assim, mas o que adianta ser só abençoado espiritualmente? Eu também preciso de comer, eu também preciso de beber, eu também preciso de vestir, e vai, aleluia. Mas ele não entendeu nada, porque quem tem toda a sorte de bênçãos espirituais, tem, junto com estas bênçãos, o cuidado do bom pastor sobre a sua vida. O segredo não é ser milionário nesta terra, o segredo é ser milionário no céu. O segredo não é ser bem-sucedido nesta terra, o segredo é ser bem-sucedido para o céu. A partir daí a nossa história acontece, a história que Deus escolheu, da forma que Ele escolheu, e eu quero o que Ele escolhe, porque o que eu escolho pode dar errado, mas o que Ele escolhe me leva para o céu. O que Ele escolhe, o caminho final é o céu. E nós fomos abençoados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. O que quer dizer isso? No grego poderíamos dizer, nas regiões dos céus. O Senhor trouxe dos céus o seu Filho, e dos céus com Ele trouxe as bênçãos ricas e eternas. É por isso que a alegria do crente é diferente da alegria do homem que mora na terra, que é só da terra, que pensa só na terra. Não, a alegria do crente é porque eu sou salvo, ainda que eu tenha lutas, ainda que eu seja perseguido, odiado, caluniado, maltratado, ainda que seja um escravo num navio, eu agora tenho Jesus, eu agora tenho Deus. Laracamanto, rogomai. A história do hino Maravilhosa Graça é muito lindo, e ele revela que a melodia dele nasceu nos navios, que os escravos estavam ali para fazer eles, como que é os que trabalham embaixo do navio? Os remadores. E aí eles não podiam falar, não podia isso, não podia aquilo, e eles só murmuravam louvores a Deus, porque eles já tinham achado Jesus. E alguém trouxe, a letra e colocou na melodia, Amazing Grace, maravilhosa graça, e que me alcançou, um pobre pecador, perdido e cego eu estava, mas Ele me achou. A alegria da salvação, escute isso, não fique fugindo não, escute isso, a alegria da salvação, ela tem que estar em nós, e ela é a evidência de que ainda estou em Cristo. Se não há alegria da salvação, é possível que o Espírito esteja entristecido conosco. E a ordem de Paulo aos Tessalonicenses, Deus usando, não entristeçais o Espírito Santo.
A ordem aos Colossenses 4 é: não deis lugar ao diabo, porque estas coisas tiram de nós a graça. Mas nós somos ricos. Como Deus trouxe a nós o que não merecíamos. Como Deus trouxe a nós aquilo que jamais poderíamos tocar. Essa maravilhosa graça, essa maravilhosa salvação. Houve um plano nos céus. Nós estávamos de fato condenados. Nós verdadeiramente estávamos condenados à ira futura. Estão ouvindo? Condenados à ira futura. Condenados ao inferno. O inferno é real. O inferno existe. O inferno é o lugar de todas as pessoas que não têm Deus, não têm Jesus como Salvador. E Deus, olhando todas essas multidões, em todas as gerações, indo para o inferno, porque Ele antevê, Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todo lugar, em todas as eras e em todas as eternidades. E Ele não tem em si alegria alguma de ver as condenações. E Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele amou a mim de tal maneira, e Ele amou você de tal maneira, e Ele se encheu de tanto amor que Ele disse: eu preciso salvar estas pessoas. Eu preciso libertar estas pessoas. Eu tenho que fazer algo. E nesta reunião da Trindade, aos Hebreus nos revela que Jesus se levanta e diz: Pai, no rolo do livro está escrito sobre mim. Tira o primeiro, estabelece o segundo. O Senhor não se agrada de sacrifício de touros, de sacrifício de animais. É hora de um sacrifício de uma vez por todas. Envia-me a mim, Anavashurai. O plano está sendo estabelecido. Agora há uma esperança. E lá na eternidade, antes da fundação do mundo, tudo já estava determinado. Adão virá, Eva virá, os filhos virão, a humanidade virá. Ela estará perdida, mas já tem um Salvador. Já tem o meu filho, que vai chegar a hora que ele irá à terra resgatar estas vidas, salvar estas vidas. E assim, determinado nos céus, começa-se a humanidade na terra. É por isso que lemos na carta do escritor aos Hebreus: Ele nos elegeu nele, aleluia, antes da fundação do mundo. Já estava estabelecido. O projeto era esse. Agora nasce Adão, aliás, Deus faz Adão de uma maneira tremenda, vocês conhecem a história. Vem Eva e vem a humanidade. Chega uma altura da humanidade que é hora do Cordeiro de Deus vir. Chegou o tempo, preparai o caminho do Senhor. E agora João Batista estava às margens do Jordão, o precursor, João Batista pregando a vinda do Messias. Endireitai os caminhos do Senhor. Olha, o machado está posto na árvore. E as coisas foram acontecendo até que Jesus aparece às margens do Jordão. E João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Ramacandarai, cordeiro, por quê? Porque ele haveria de ser imolado. O perfeito Cordeiro de Deus ia dar a sua vida, ia verter o seu sangue para nos limpar do pecado. Até então, a gordura de animais, o sangue de animais, os sacrifícios dos animais, eles expiavam o pecado, mas esse vai tirar o pecado. Até então, as coisas eram para cobrir. Agora destampa tudo, descobre tudo, lava tudo, limpa tudo, sara tudo. Larabacachai. E ele
Então, nascido de uma virgem chamada Maria, agora está o Cordeiro de Deus, e ele é batizado, ele sai das águas, o Espírito Santo enche ele, e a glória de Deus se manifesta no céu, e aqui eu vejo a Trindade Santa de novo, e a palavra que sai do céu é: este aí é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. Ai, cadaste a mãe, a ele vocês devem ouvir. Por quê? Porque ele estava agora para trazer a palavra da salvação, o evangelho da salvação, que quando ressurreto, ele diria aos seus discípulos: ide pregai todas as palavras que vos tenho dito. Deus disse: ouve o meu filho, e agora o filho diz aos discípulos: anuncie as minhas palavras. Em toda a terra, em todas as nações, em todos os lugares, anuncie em Portugal, anuncie na Espanha, anuncie na França, anuncie na Holanda, anuncie na Irlanda, anuncia no Reino Unido todo, anuncia na Ásia, anuncia nas Américas, anuncia na Venezuela, anuncia no Chile, anuncia em todos os lugares as palavras da salvação. Gadaviadai. O Evangelho do Senhor Jesus, ele tem simplesmente duas revelações. Primeira, nós estamos condenados. Segunda, existe um Salvador. O Evangelho do Senhor, para ser recebido, se resume em duas palavras, ou duas frases, aleluia. Arrependei-vos, é a primeira frase. Segunda, permaneça fiel até a morte. Adabracho, cabradai, urabacachai. O Evangelho do Senhor, quando eu recebo, eu estou recebendo um pacote de glória para a minha vida. Quando eu recebo Jesus, eu estou recebendo tudo que Ele fez por mim na cruz. Então Ele me compra, Ele me lava, Ele me limpa, Ele me santifica, Ele me enche do Espírito Santo, Ele cuida de mim, Ele dirige os meus passos. Ora mandaraga chodarai. É por isso que Paulo, ele não para por aqui, revelando as riquezas que nós alcançamos em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Mas ele diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quer ter Jesus? Seja santo. Quer ter Jesus? Quer ter Jesus? Seja irrepreensível. Quer ter Jesus? Seja tudo isso, mas em amor. Porque a essência de ter Deus é o amor. Urabai, dorai, shai. Mas ele diz, ele nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra predestinou é uma briga entre calvinistas e arminianos. Porque os calvinistas interpretam de uma forma, os arminianos de outra. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada. Antes do pensamento teológico de Calvino, e antes do pensamento teológico de Armínio, eu tenho o pensamento bíblico. Eu tenho a Bíblia diante de mim. Antes deles, a Bíblia já existia, e ela é para mim, é para eles e é para vocês. A predestinação de Deus, com tantas advertências bíblicas, só pode ser pela presciência de Deus, porque antes conheceu. Por isso que Paulo diz em 8:29 de Romanos, os que dantes conheceu, também os predestinou. Jesus morreu para a salvação de toda a humanidade, por isso o Evangelho é anunciado a toda a criatura. A obrigação é ir a todos, e por isso a resposta é universal. Quem crer e for batizado será salvo. Não é os filhos predestinados que creem, não, porque também a doutrina ficaria morta. Não, é quem crer e for batizado será salvo. Ele nos predestinou, Ele nos conheceu antes. É por isso que Ele amou mais a Jacó e aborreceu de Esaú. Por que Ele fala isto no livro de Malaquias? É porque, irmãos,
Jacó era o suplantador, era o enganador, era o camarada, o mal da história. Mas como que Deus ama mais o errado do que o certo? Porque Esaú era certo. Esaú estava sempre perto da sua mamãe, do seu papai, cuidando das coisas. Não, esse era Jacó. Esaú estava lá no mato, trabalhando honestamente, e o Jacó puxando farinha para o seu lado. E aí Deus olha do céu e diz que amou mais Jacó. Como assim? O justo, o honesto, que era o Esaú? Mas é que Deus está vendo tudo. Deus não nos vê hoje, Ele nos vê sempre. Deus não está nos vendo agora, Ele está continuando a ver. Laramandurai, Ele é Deus. Arabai. Ele viu que Esaú venderia o seu direito de primogenitura por um prato de guisado. E viu que Jacó, no vale de Jaboque, renderia a sua vida para ele. Essa é a diferença, porque o amor peculiar de Deus é com a igreja que um dia passa por esse vale de Jacó, de Betel, esse vale de Peniel, e é transformado. Deus está olhando para nós, e Ele vê o vale que a gente vai passar, e o dia que vai ser transformado, e Ele diz, pode predestinar, trabalha por Ele. Aí Hebreus 1,14 diz assim, que Deus dá ordem aos seus anjos, a respeito dos que hão de herdar a salvação. Eu sou rico, você é rico, nós temos o Salvador Jesus. E aí, tudo isso, ele diz no versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Nós éramos as pessoas mais desagradáveis a Deus, mal cheirosos às narinas de Deus. Os pecados cheiram muito mal nas narinas de Deus. Sodoma e Gomorra é exemplo para isso. E agora Deus faz o quê? Ele nos traz Jesus para pegar os desagradáveis e tornar agradáveis. Porque agora nós somos o bom cheiro suave de Cristo. Anávia, candaravia, sai. Aleluia. E é interessante porque para se tornar agradável, tem que se tornar verdadeiramente agradável. Porque a coisa mais desagradável que tem é uma pessoa querendo ser agradável conosco de maneira falsa e a gente sabendo disso. Tem que ser legítimo. Por isso que Paulo vai dizer nos versículos seguintes que ele se tornou o nosso redentor. Ele nos redimiu. E a palavra redenção no grego é muito importante para a gente entender. Porque redimir, a redenção é comprar um escravo. E comprar, e pagar, e trazer de volta. Em muitos casos, recomprar para si. E a redenção é esta, que Deus nos comprou de volta para Ele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 3,16, 1 6, 19, 20, vocês não sabem que são templo de morada do Espírito Santo, que foste comprado por bom preço e que não pertencem a vós mesmos. Arabagai, levante as suas duas mãos e diga, eu agora sou de Deus. Diga, eu agora sou propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse 5,9, com seu sangue comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Anavai, Urabai, para o reino dele, para a glória dele, e nos fez reinos e sacerdotes. Agora nós somos dele, para a glória dele, vivendo nele, para ele, reinos e sacerdotes. Você não pode tomar decisões mais por si mesmo. A decisão tem que ser conforme a vontade dele, conforme a palavra dele, conforme o querer dele. Meus senhores e minhas senhoras, não estou aqui pregando religião, eu estou vos anunciando o evangelho da graça
graça, o Jesus Cristo Salvador, a palavra da salvação. Obreiros do altar, eu vos anuncio, somos propriedade exclusiva de Deus, não pertencemos a nós mesmos. Diga: Deus é meu dono. Se Ele é o seu dono, domingo à noite você está na igreja, domingo de manhã na escola bíblica, terça-feira no culto do seminário, quinta-feira nos cultos de campanha. Se não trabalha, sexta-feira às 15h nesse horário. Você, quando nós somos propriedades de Deus, nossos sentimentos são em Cristo, nossos desejos são em Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós só vivemos fazendo algo para Cristo. O que as mulheres que não são convertidas ainda não entendem, os seus maridos. Porque a alegria de um obreiro, a alegria de uma pessoa que tem Jesus, ainda que nem seja obreiro, mas ele se sente como tal, porque ele sabe que tem algo para fazer para Jesus. Eles só vivem, eles só sentem sentido estando fazendo algo para Deus e estando na casa de Deus. E as mulheres desviadas ou não convertidas, elas dizem: para que igreja todo dia? Para que você quer isso todo dia? Parece que elas são loucas, elas não entendem, é uma insanidade. Por quê? Porque se não forem da igreja terça, quinta e domingo, serão do bar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Serão da cocaína e da maconha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Serão dos braços da amante, quem sabe segunda, quarta e sexta, quem sabe a semana toda. Ei, aleluia, entenda, quem é de Cristo tem o sentimento de Cristo e faz o que Cristo faria, e o sentido é fazer para a sua glória, estar com Ele na casa dele. Alguém entende essa palavra e pode glorificar o nome do Senhor? Então, através de Cristo, fomos comprados. Ele revelou o mistério da sua vontade, e é algo que nasceu dele para nós, é proposto nele mesmo, e aí ele vem trazer a nós algo que tem que trazer alegria e temor e tremor, tem que nos alegrar e tem que nos assustar, porque ele vai dizer que em Cristo Ele vai tornar a congregar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Agora entenda uma coisa, queridos, tudo começa em Cristo, continua em Cristo e termina em Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. É por isso que não pregamos outra coisa senão Jesus Cristo e o seu Evangelho, o Evangelho e o seu Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas, João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez teria sido feito. Tudo que você imaginar foi por Ele. A maior dor do coração do Pai foi por causa dele. Entregar o seu próprio filho. E as pessoas que não entendem essa expressão dor no coração de um Deus que é plenitude, entenda quando ele diz no Salmo 95:10, estive amargurado com esta geração. Deus se entristece, o Espírito Santo entristece, por isso é um mandamento: não entristeçais o Espírito Santo. Deus se sente rejeitado, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus.
porque importa que quem se aproxima dele creia que ele existe, é galardoador dos que o buscam, dos que o temem. Deus, ele sente a dor e ele oferece seu filho. Mas o filho, ainda que trouxe a ele essas dores, trouxe a ele a maior das alegrias com relação à salvação, porque através desse sacrifício, a humanidade toda poderia agora voltar-se para Deus. Então o pai, ele olha para o filho e a história, ela acontece através de Jesus Cristo. Irmão, você quer ser feliz? Adore a Jesus Cristo. Você quer ser feliz? Sirva a Jesus Cristo. Você quer ser feliz? Tenha Jesus Cristo. Você quer realmente fazer algo que a sua vida tenha sentido? Coloque Jesus no centro da sua história, no centro das suas decisões. Esse som não está muito alto aí não, meus queridos? Escute aqui uma coisa, meus irmãos. Quando Jesus está na cruz do Calvário, entregando a sua vida, o maior de todos os negócios da terra, nem antes e nem depois haverá um tão grande negócio como aquele que está sendo feito no Calvário. É uma mudança eterna para nós. É o comprar de todas as almas que são caríssimas, Salmo 49. É o maior negócio de toda a terra, porque o domínio do mal está sendo vencido, as obras do mal estão sendo vencidas, o poder de Satanás está sendo vencido, as drogas estão sendo vencidas. Quem sabe o que envolve, os trilhões que envolve essas questões de drogas, de tantas coisas erradas. O maior de todos os negócios está ali na cruz. Jesus derramando a moeda mais cara que o mundo jamais tinha visto. O sangue de Jesus, mais precioso que o ouro, mais precioso que a prata, mais cheio de amor que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Ele estava fazendo um grande negócio. Me confessa e eu torno-me teu Senhor. Me confessa e eu me torno teu Salvador. Me confessa e agora tu és propriedade do céu. Consegue dar glória a Deus? Consegue exaltar a Ele? Ele venceu, suportou tudo que tinha que suportar, e agora, terceiro dia, dentro de um sepulcro, seu corpo ali, o Espírito Santo entra naquele lugar, e vivifica Jesus de entre os mortos, e aquele que estava morto, volta a respirar. Ele ressurge, agora dizendo: eu tenho, foi-me dado. Agora vamos lá, o que é que para você é poder? Poder, pastor, é ser presidente dos Estados Unidos, certo? Poder, pastor, é ser presidente da ONU. Pastor, poder é ser igual o camarada lá da China, que não pode nem falar nome, que cai o negócio ali. É igual o camarada da Coreia do Norte. Poder para mim, pastor, é o senhor ter dinheiro e poder fazer o que quiser, na hora que quiser, ir e vir, etc. Bom, eu não sei qual que é o conceito de poder seu, mas eu sei que Jesus disse assim: é-me dado todo o poder. Vou dizer novamente, Jesus disse: eu ressuscitei, venci tudo que tinha que vencer, e por causa disso, foi-me dado todo o poder, no céu, na terra, embaixo da terra, Rabashu Kavanarabashai, Arabakura Matakai,
Não, Satanás não tem poder. Não, esses presidentes não têm poder. Não, a mídia não tem poder. Não, a obra das trevas não tem poder. Não, a enfermidade não tem poder. Não! Ele tem todo o poder. Rabacachou, rabacai. Levanta as duas mãos, olha para o céu e diga: o meu Jesus tem todo o poder. Rabachou, ramai. O Pilatos quis discutir isso com Jesus, e Jesus olhou para ele e falou: nenhum poder tu terias se do céu meu Pai não tivesse te dado. Eita, calamaço, dai. Romanos 13, Paulo revela algumas coisas para nós, entre outras, que toda autoridade que há é ministro de Deus. Toda autoridade. O camarada lá que a gente não fala o nome, é ministro de Deus. Como assim? Ele está a serviço de Deus. Se Deus quiser, acabou agora. É que Deus tem que deixar a terra ter a sua história. Mas dentro da história Ele é soberano. Ele nos deu livre-arbítrio, mas dentro do nosso livre-arbítrio Ele é soberano. É isso que muitos não entendem. Não, Deus não perde soberania porque nos deu livre-arbítrio. É porque Ele é soberano que Ele nos dá livre-arbítrio. Ogaraçai. Ele não tem medo de perder poder, ele não tem medo de perder fama, ele não tem medo de perder o céu. Já está escrito, ele venceu os céus e a terra, ele já venceu tudo, mas nos dá a liberdade de escolha. E ele já aponta, ó, tem céu e inferno. Eu quero que você vá para o céu, mas é você que escolhe. A minha soberania, no final da sua história, vai te levar para o céu ou para o inferno. Mas eu te deixo escolher o caminho que você quer. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhe o caminho estreito, para que alcance a salvação. Escolhe a árvore que dá fruto. Escolhe o Senhor que te salva. Escolhe a vida que te leva para o céu. Arabadai, arabashodai, porque eu estou no controle. Você pode semear o que quiser, mas a colheita sou eu que dou. Você pode escolher o que quiser, mas as consequências eu dou as consequências. Você é livre, e eu tenho uma proposta: vinde ao Evangelho do Senhor. Oramassorai. É por isso que Romanos 2,16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Ele, Jesus, é o centro de tudo. Ele trará a nós os dois julgamentos. E Ele presidirá o julgamento da igreja e o julgamento no juízo final. Paulo, quando escreve Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, e Paulo traz essa revelação no capítulo 17, ele diz, meus irmãos, versículos 30 e 31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele vai julgar tudo e todos. Ele é antes de tudo, durante tudo, depois de tudo, e Ele julga tudo. Naquele dia, diante dele, nada fica encoberto, porque todas as coisas, escritor aos Hebreus 4,12, estão nuas e patentes, abertas, claras aos olhos de Deus. A palavra dele desnuda tudo. Então não adianta, queridos, querer servir a Deus por capa, tem que ser por essência.
Não adianta estar na igreja com cara de anjo sendo demônio. Não adianta estar na igreja e dar glória a Deus e agora viver cantando essas músicas mundanas e glorificando a Satanás e ao mundo. Não, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você ouve somente o que glorifica a Deus ou ouve o que profana a sua vida. Ou você tem na sua casa tudo que glorifica a Deus ou você tem as coisas que glorifica o mundo. É hora de decisão. Haverá um julgamento e estaremos diante dele abertos. Ai, pastor, eu fui tão rico na terra, ganhei dinheiro demais, Deus me abençoou demais. E você está salvo? Ah, como é que eu vou falar que eu tenho salvação? A gente não tem certeza disso, pastor. Que, sabe, a gente, né, quando envolve com negócio, tem uns embaraçozinhos, tem umas coisinhas. Deus pode abrir todas as portas e te fazer milionário. Que a salvação ainda é condicionada a uma vida em Cristo. Como que eu tenho certeza de salvação? Além do que diz Romanos 8, 28, o Espírito do Senhor testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus, essas coisas. Como? Quando eu tenho certeza que eu estou vivendo em Cristo. É por isso que Paulo, essa carta eu quero que você leia ela novamente. Paulo, ele diz que nós que ouvimos esse evangelho, se nós pecarmos descuidadamente por algo que nós não previmos, nós estamos vivendo para acertar. Mas se o pecado for involuntário, o perdão é instantâneo e a graça dele já cobre na hora. Já cobre na hora. O pecado involuntário, a graça já cobre. Agora, o pecado que te tira do céu tem que ser confessado. É coisa séria, irmão. Pecado é a coisa mais séria que existe na vida humana. Por isso, existem pastores. Se você não confia no seu pastor, então vai para outra igreja e vai procurar um pastor que você confia. Mas você precisa ter um líder espiritual, principalmente para tratar no que se refere a pecados. O líder espiritual é para nos resgatar. Vamos olhar para Jesus? Porque Ele é o centro de tudo aqui, sim ou não? Então Jesus, onde ele estava instruindo os discípulos. Não faça isso, não faça aquilo, não é assim, não vai ser assim, é o menor, não é o maior. Ele vai sempre doutrinando. Por que Jesus não trouxe para ele só a informação que os calvinistas falam por aí? Não, você já está salvo, acabou, resolveu vir. Já está resolvido. Não precisa mais não, tá? Não precisa lutar, não precisa não sei o quê. Por que não? Porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos que ter um pastor nos orientando. Cabe a nós o peso destas questões. Por isso que Deus, escrevendo Hebreus, através do escritor, ele diz assim que nós temos que obedecer os nossos pastores, os nossos guias, e obedecer a eles para que eles não façam a obra com tristeza. Isso não é agradável. Ser submisso aos vossos líderes, porque eles hão de dar conta das vossas almas lá diante do céu. Cabe ao pastor a responsabilidade de saber que ele é responsável pelas almas. Por isso não se prega baboseira no altar, não se prega, você é o rei da cocada preta. Não, no altar é a palavra revelada, é a palavra bíblica, é aquilo que o Senhor quer falar conosco. A responsabilidade é séria, é grande. Paulo, quando está despedindo da igreja de Éfeso, e ele vai falar com os irmãos na praia, ele diz: olha, o sangue de vocês, eu estou livre do sangue de vocês, as minhas mãos estão livres do sangue de vocês, porque eu levantei de manhã, eu levantei de madrugada, eu preguei a palavra, eu anunciei tudo que tinha que anunciar, eu falei e fiz tudo que tinha que fazer. Arabacaxodaraia. O evangelho é uma semente e ela tem que ser lançada. O evangelho são sementes que elas devem ser lançadas
lançadas. Eu estou arrepiando aqui com a glória do Senhor. E estas sementes são lançadas, mas elas caem em corações diferentes, em corações que estão à beira do caminho, em corações pedregosos, em corações cheios de espinhos, abafados pela riqueza deste tempo, mas cai também em corações férteis, corações de quem quer Jesus, de quem quer servir Jesus, quem quer salvação eterna. Rabanda, orabacachora, bacandaraia. Recebei as sementes do Evangelho, recebei a pregação do Evangelho. Jesus tem que ser tudo. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1,17. Você quer vida? Entra em Jesus. É por isso que tem hinos da harpa cristã que são, às vezes, muitas pessoas falam coisas que não devem, mas é a pessoa que não está em Cristo, não entende. Ó, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu. É porque nele os meus olhos são abertos, nele eu sou achado, nele eu sou salvo da espada da lei. Como é bom cantar esses hinos de pessoas quebrantadas, que receberam as revelações do Senhor. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E o que me aperta aqui, nesta passagem, é que todas as coisas, na plenitude dos tempos, se convergirão a Ele. Tanto dos céus, quanto da terra. Paulo usa as expressões nós e vós, porque ele está fazendo distinção. Nós, judeus, vós, gentios, agora em Cristo. Nós vamos nos reunir nele, tudo vai se definir nele. E aí vem a figura dos julgamentos, da igreja e do juízo final. Ele ali não será cordeiro, será juiz. E quando eu olho para Jesus como juiz, eu tenho que ter temor e tremor. Por quê? Porque juiz que realmente é de valor, não comete injustiça. Ele executa a lei como ela é. Não é como certos juízes que nós temos por aí, que fica burlando a Constituição. A nossa Constituição é a Bíblia Sagrada. E Ele vai nos julgar pela Bíblia Sagrada, pelas palavras dEle. E aí eu me assusto, porque ficarão de fora os beberrões, ficarão de fora os prostitutos e prostitutas, idólatras, cães, feiticeiros, ficarão de fora os que praticam as obras da carne. 1 aos Coríntios 6, de 9 a 10, Gálatas 5, 19 a seguir, Romanos 1, 19 a seguir, ficarão de fora, Apocalipse 21, 7 e 8, ficarão de fora os mentirosos e os amantes da mentira. Deus é mau, pastor, porque Ele está falando que vai condenar essas pessoas. Não, você é mau e eu sou mau, Deus é bom. Se Ele está falando que fica de fora, Ele também está dizendo: o meu sangue te purifica de todo pecado, eu sou o Salvador, eu sou o libertador, e eu sou o caminho para você se ver livre dessas coisas. Larabagás. Então, eu vou dar o tema desta palavra no final dela. Prepare-se para encontrar com Jesus. Foi proposital. O tema é agora. Prepare-se para encontrar-se com Jesus. Obreiro, prepare-se para encontrar com Jesus.
Em 3 ocasiões, das tantas, nós temos que ter passado por elas. Primeiro, o encontro com Cristo aqui. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Filho tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Segundo, continue encontrando com Ele todos os dias. Quando você acordar, tenha um encontro com Jesus. Quando você andar, vá andando encontrando com Jesus. Quando você for deitar, tenha um encontro com Jesus. Quando você for ajoelhar, tenha um encontro com Jesus. Eu estou sentindo a glória de Deus. Temos que ter um encontro com Ele nesta terra. E temos que todos os dias encontrar com Ele. E o terceiro, tudo valerá a pena para subir nesta viagem, o arrebatamento da igreja. Vale a pena confessar, vale a pena deixar, vale a pena ser humilhado, vale a pena passar por qualquer vergonha. Eu vou subir para encontrar com Ele. Tem alguém sentindo a presença dEle? Então você está tendo um encontro com Ele. Tem alguém sentindo a glória dEle, a graça dEle? Você está tendo um encontro novamente com Ele. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo agora com Ele, porque Ele é o batizador no Espírito Santo. É Ele que te cura, é Ele que te sara, é Ele que te batiza, é Ele que te enche, é Ele que te renova, é Ele que te guarda, é Ele que dá o sentido, é Ele que dá a razão, é Ele que te fortalece, é Ele que te santifica, é a graça dEle que nos fortifica, é tudo vindo dEle que nos leva para Ele naquele dia. Tem adoradores, tem alguém falando em mistério, tem alguém batizado no Espírito Santo. Prepare-se para encontrar com Jesus. Fique sobre os pés. Essa carta aos Efésios é a carta que revela as maiores riquezas que alguém pode ter na vida. Existe uma colocação que o Wiersbe faz de uma senhora muito rica, mas muito rica. Ela morreu com uma fortuna, só que viveu miseravelmente. Ela guardou tanto dinheiro que ela miseravelmente viveu para não gastar. Parece que foi uma filha dela, não sei, que morreu porque tinha que ter assistência hospitalar e ela ficou andando demais para achar assistência gratuita. E não deu tempo. Tendo uma fortuna. Então a riqueza maior da sua época, entre as maiores, também foi a mais miserável situação para aquela pessoa. Agora preste atenção, olhe para cá.
nós temos todas as riquezas em Cristo. Você vai entender ou não? Nós temos todas as riquezas em Cristo. Mas às vezes vivemos miseravelmente, porque guardamos os pecados que deveríamos confessar e a gente fica escravo dele. Vai orar, acusação. Vai adorar, acusação na mente. Vai dormir, acusação. A angústia fica. Cada pessoa que vem, irmãos, nós temos aqui pessoas que confessaram coisas mais terríveis no decorrer dos meus 20 anos aqui. Outras coisas mais suaves, outras coisas que nem era de importância para confessar, mas ficaram tão cheias de temor por causa daquilo que fizeram, que não dormiam mais, e acusação. E estas pessoas vieram e confessaram. Irmãos, dá alegria de ver o rostinho delas. Elas começam a chorar e dizer: ai, mas que coisa mais boa. Eu estou sentindo uma paz, e essa paz tinha que voltar. Só por terem confessado, e saem alegres. Eu vou perguntar aqui, então ninguém sabe o que foi, se foi leve, se não foi leve. Quantos fizeram isso e podem confirmar que isso é verdade? Levanta as mãos. Não viva uma vida de miserável. Está em pecado, confessa e deixa. Tem gente que tem tudo para ter a bênção de Deus. Eu tenho que falar o que o Espírito Santo está falando, amém? Tudo para ter a bênção de Deus, fazendo conforme a vontade de Deus, mas querem tanto ser feliz, que atropela o pastor, atropela o pai, atropela a mãe, muda de igreja por causa disso, aceita certos empregos por causa disso, e tendo as riquezas vivem miseravelmente. Um lar que agora não tem a bênção de Deus, só para fugir. Deus nos deu as riquezas da sua graça, as riquezas da sua glória. Não, nele não há depressão, nele não há vazio, nele não, nele há abundância de alegria. Salmo 16, versículo 11: na sua presença há abundância de alegria e riquezas eternas, delícias eternas. Larabaxo, rabai, lamandurai. Ei, seja rico de verdade, desfrute das riquezas. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus na sua casa. Você quer morar no céu? Então se prepare na casa de Deus em cada culto. Seja fiel a Deus no dízimo e na oferta. Seja fiel a Deus para perdoar o irmão que te ofendeu, que te feriu. Seja fiel a Deus para confessar os pecados que precisam serem confessados. Seja fiel a Deus para amar o seu irmão, para ser perdoado pelo seu irmão. Seja fiel a Deus. Tira do coração o rancor, a amargura, o ódio. Arranca daí o desejo de vingança. Seja fiel a Deus e receba as riquezas da sua graça. Nós já somos ricos. Então, prepare-se para encontrar com Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a palavra dada pelos céus. Olhe para cada coração, para cada vida. Nós queremos a riqueza da tua graça, queremos estar em Cristo, queremos desfrutar da vida em Cristo, queremos desfrutar do batismo com o Espírito Santo, queremos desfrutar da presença viva do Senhor conosco.
todos os dias. Queremos desfrutar dos dons espirituais, tanto em nós como em outros, e sendo beneficiado por estes dons. O Senhor revelando, o Senhor mostrando, o Senhor respondendo, o Senhor falando. Nós queremos entrar em Cristo e habitar em Cristo. Nós queremos estar nele, nas regiões celestiais. Por isso nos ajuda. Por isso ajuda cada vida agora. Que a alegria fale mais alto. A alegria da salvação, Senhor. Assim abençoa. Confirma. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção, os que estão na galeria também, por gentileza. Jesus, numa certa ocasião, começou a falar com aquela multidão que estava em sua volta, como hoje falou conosco, essa multidão que está aqui, que está pela internet. E disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vejo o coração de Jesus tão alegre por dar essa notícia. Hoje está no meio de vocês o pão vivo que desceu do céu. E como ele estava falando de pão, e pão é alimento universal, ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. A multidão foi ficando brava com uma revelação tão doce. E com estas palavras eu digo a nós: o pão vivo está aqui. Ele distribuiu esse pão com a palavra pregada. Pão vivo é Jesus. Nós somos só dele, iguais somos dele. E ele distribuiu o pão. Daqui a pouco é o símbolo. E agora ele diz a nós: coma da minha carne, beba do meu sangue. Tem muitas coisas que nós podemos deixar o Espírito Santo nos inspirar nas revelações teológicas e também tipológicas. Mas vamos colocar só essas duas coisas. A carne do Senhor é a vida que ele viveu, o jeito que na carne ele viveu, exemplo de homem. E o sangue de Jesus é o alimento que ele traz a nós, que faz ter sentido e vida em nós, que é oração, jejum, frequência nos cultos, santificação, perdão, confissão, todo dia, toda hora, alimentando nele, vigiando, adorando. E aí é aqui que chega essa parte, porque a multidão, quando ouviu sobre carne e sangue, ela foi embora. Duro é esse discurso. E carne e sangue é a coisa mais preciosa da revelação. Ele se deu na cruz para nos tornar imitadores dele. Então, quando eu falo de oração, de jejum, de santificação, de vigilância, de confissão, de ser fiel no dízimo, na oferta, frequente na casa de Deus, assíduo para ele, vivendo nele, não fuja desse discurso. Nesta manhã, essa multidão aqui não vai fugir. Essa multidão aqui não vai dizer: duro é esse discurso. Não, nesta manhã não. Arabagachai. Porque nós temos pessoas que estão em Cristo verdadeiramente. Então essa multidão aqui vai dizer o que só um disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha para o céu e diga: Senhor Jesus,
Para quem eu irei? Só tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Temos sabido, crido, que tu és o Filho de Deus, e eu confesso que tu és meu único Senhor, meu único Salvador, para sempre. Eu vou para ti, eu sou do meu amado, e o meu amado Jesus é meu. Aplauda o Senhor, receba estas palavras. Você é batizado no Espírito Santo? Tem uma mulher que Jesus quer batizar, aplaudindo agora. Tem uma mulher que Jesus quer batizar no Espírito Santo. Deixa ele te batizar. A igreja batizada vai falando em mistério e vai exaltando o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Oh, glória a Deus! Aleluia. Diga assim: ter Jesus é bom, meu Deus. Diga: ser crente é bom demais. Aleluia. Abram primeiro aos Coríntios 11. Deus abençoe a irmã Nedley e Andy nos Estados Unidos. Michele Chaves. Deus abençoe.